Senhor presidente, notável e sábio decorre da generosidade de Vossa Excelência. Muito obrigado. Senhores senadores, senhora senadora, amigos que nos assistem e nos ouvem pela Rádio Senado, TV Senado, em Mato Grosso e no Brasil inteiro, amigos das redes sociais. Vou trazer aqui a minha preocupação com uma questão econômica muito séria, que afeta a todos nós. O nosso mundo moderno é extremamente dependente do petróleo. E aqui no Brasil, infelizmente, ainda mais dependente do petróleo, quando nós deveríamos buscar outras matrizes energéticas, como eólica, como solar, como hídrica, como nuclear, debater isso. Mas nós somos muito dependentes do petróleo. Todas as atividades econômicas, industriais, de transportes, dependem de derivados do petróleo. É o combustível para o transporte, as máquinas agrícolas, para o funcionamento das instalações industriais, das termoelétricas, são os insumos petroquímicos, plásticos, materiais sintéticos, sem os quais boa parte dos produtos que consumimos não poderia ser fabricado pela indústria. A nossa economia depende, para funcionar, de que existam os meios físicos, a organização social e técnica suficientes para produzir e distribuir derivados do petróleo, do álcool, dos outros biocombustíveis e para fazer chegar esses produtos até onde são necessários para mover os veículos, as fábricas e as empresas em cada ponto deste país. Qual foi a escolha que o Brasil fez para cumprir esta missão desde os anos 50? Desde 1950. O nosso país escolheu contar com uma grande empresa, a Petrobras, inicialmente como única fornecedora desses produtos. E depois de 1997, concorrendo no mercado com outros produtores, mas sempre com a maior e mais importante participação desse mercado. Ou seja, a Petrobras não é apenas mais uma empresa de petróleo. A Petrobras continua sendo uma peça fundamental no mecanismo de toda a nossa economia. Pois bem, como estamos cuidando hoje dessa peça importante da nossa máquina produtiva? Esta pergunta tem que ser respondida. E a resposta, infelizmente, estamos cuidando mal, muito mal, pela má gestão, pelo uso partidário ou eleitoral das decisões de política econômica que envolvem a Petrobras. Podemos estar comprometendo seriamente a capacidade da nossa economia no futuro imediato. Mas vocês, amigos do Estado de Mato Grosso, principalmente, estarão se perguntando por que o senador Pedro Taques está dizendo isso? Não temos toda a riqueza do petróleo, do pré-sal no mar? Esta pergunta também precisa ser respondida. Pois é, mesmo com esses recursos naturais, estamos chegando perto da beira do abismo na política de combustíveis. Começo por um único fato que resume o perigo que corremos. O valor de mercado da Petrobras, que representa o preço total das ações da empresa negociadas nas bolsas de valores no Brasil e no exterior, caiu quase 60%. Desde o anúncio da descoberta do pré-sal, em maio de 2008, quase 60%. Os mercados avaliavam a empresa em 510 bilhões de reais. Isso em fevereiro, e agora em fevereiro de 2013, aposta em 218 bilhões de reais. É verdade que o preço das ações sofre uma influência de movimentos especulativos do sistema financeiro. Mas um movimento desses, uma tendência consistente por mais de 5 anos, é impossível que seja só uma especulação. São todas as empresas e investidores, no Brasil e no mundo, avaliando que os resultados futuros da empresa são cada vez piores. Mas essa avaliação negativa faz sentido? Infelizmente, sim. O pré-sal é uma grande oportunidade, nós todos sabemos. Mas para explorar essas novas reservas, é preciso ainda desenvolver a tecnologia de exploração, que está na fronteira dos conhecimentos da engenharia. Para conseguir retirar esse óleo, a empresa precisa investir valores muito altos por muitos anos a partir de agora.
O novo modelo de exploração do petróleo, que o governo criou em 2010, exige ainda mais investimentos, porque obriga a Petrobras a ser sócia de todos os empreendimentos de exploração no pré-sal. Então, mesmo que uma parte desse óleo possa ser licitada para outras empresas produtoras, qualquer novo poço ou plataforma vai exigir que a Petrobras desembolse pelo menos 30% dos gastos para colocá-lo em funcionamento. A Petrobras realmente precisa levantar recursos para o país dar este salto de qualidade na economia. Mas o que tem feito o governo federal para que a empresa consiga isso, senhor presidente? Para começar, tem obrigado a empresa a vender no Brasil o combustível a preços mais baixos do que aqueles que tem que pagar no exterior para importar esse mesmo combustível. Aí é preciso explicar que uma grande parte do nosso petróleo não é adequada para refino de combustíveis. Então, temos que exportar essa parte do nosso óleo e importar outra grande parte da produção de combustíveis, gasolina e diesel principalmente. Ora, a inflação está ali, atrás da porta, ameaçando voltar por conta de inúmeros erros de política econômica do governo. Para fugir disso, em lugar de corrigir a política econômica, o governo federal tenta reprimir os preços da Petrobras, faz a empresa pagar por seus erros e força a empresa, a Petrobras, a ter prejuízo na sua atividade fim, perdendo o dinheiro que deveria estar investindo na capacidade produtiva. Fique claro para todos que nos escutam que não é errado usar as empresas estatais para intervir na economia, ao menos assim eu penso. Modificar as condições de preço e concorrência em mercados importantes. A recente decisão de forçar uma redução dos juros cobrados pelos bancos comerciais federais foi correta. Mas isso tem limites. Quando a política de preços definida pelo governo ultrapassa certo limite, forçando a empresa a vender abaixo do custo, está invertendo toda a lógica de um funcionamento da empresa estatal, como uma empresa produtiva e autossustentável, matando a galinha dos ovos de ouro. Mas não fica só aí. Mesmo sabendo da necessidade de concentrar os recursos nos investimentos na produção, o programa de investimento da Petrobras tem sido conduzido de uma forma muito duvidosa. Primeiro, a empresa se lançou a uma enorme expansão no parque de refinarias, incluindo 2 novas refinarias de grande porte no Maranhão e no Ceará, sem ter a certeza de que vai poder dispor do óleo para ser refinado por elas. Depois, as irregularidades na construção desses grandes projetos, senhor presidente, são do tamanho da Petrobras, estarrecedoras. Os prejuízos. Nós levantamos aqui, ano após ano, as irregularidades que o Tribunal de Contas da União verifica nos contratos de obras das refinarias Abreu e Lima, em Pernambuco, e Comperge, no Rio de Janeiro. Só nessas duas, o superfaturamento exaustivamente comprovado alcança 135 milhões de reais, de acordo com o relatório do Tribunal de Contas. Outros indícios de irregularidades nelas detectados somam 1 bilhão e 700 mil reais. 1 bilhão e 700 mil reais. A gestão desses investimentos é assustadora. A refinaria Abreu e Lima foi anunciada pela Petrobras em 2007 como uma sociedade com a estatal venezuelana PDVSA, que custaria 8 bilhões e meio de reais. Hoje, 8 bilhões e meio de reais. Hoje, os supostos sócios da Venezuela não colocaram um centavo na obra e o seu custo total, segundo a própria Petrobras, será 26 bilhões e meio de reais, quase 3 vezes mais. Já na obra do Rio de Janeiro, um contrato foi lançado para licitação com orçamento de 662 milhões de reais. 662 milhões de reais. Em seguida, com uma diferença de poucas semanas, esse mesmo contrato referente à mesmíssima obra foi sucessivamente oferecido em licitações posteriores por 725 milhões. 725 milhões. E depois por 920 milhões. E terminou contratado por 837 milhões. Percebam, de 662 milhões iniciais para 837 milhões. Ora, que empresa é esta que não sabe quanto aceita pagar por uma obra desse tamanho, de quase 1 bilhão de reais?
Eu poderia dar mais e mais exemplos nesse enorme programa de investimentos de alta tecnologia. Crítico para a empresa e para o Brasil. O governo federal exige que uma parcela fixa seja comprada no país, comprometendo o custo e a própria possibilidade de construir as instalações que o pré-sal exige. As sucessivas operações de capitalização que o governo federal fez para a Petrobras terminaram com praticamente nenhum dinheiro ingressando no caixa da empresa, tendo apenas efeitos contábeis. A dívida financeira da Petrobras cresceu 8 vezes de 2006 para cá, saltou de 18 para 148 bilhões de reais. E por aí vai a lista. Amigos, quando olhamos para o futuro imediato, para os próximos anos, acende o sinal vermelho. A Petrobras, esse instrumento indispensável da economia brasileira, está em risco. Está em risco a sua existência como uma máquina produtiva viável, capaz de garantir os interesses nacionais no mercado de petróleo. A empresa precisa levantar muito dinheiro para conseguir construir as plataformas e outras instalações que permitam cumprir as metas de produção de petróleo que o país necessita. Senador. No entanto, pois não, senadora. Pois não. Se Vossa Excelência me permite uma parte. Com muita honra e alegria. Primeiro, eu gostaria de dizer da importância do assunto que Vossa Excelência traz à tribuna. E que, em breve, nós teremos a presença da presidenta da Petrobras, doutora Graça Foster, na Comissão de Assuntos Econômicos, exatamente para tratar das questões relativas a essa, que é a maior empresa brasileira e a empresa mais reconhecida pelo povo brasileiro. E dizer que eu também recentemente fiz um pronunciamento baseado em dados oficiais. E, de fato, o resultado negativo deste último ano assusta a todos nós, principalmente levando-se em consideração que é a Petrobras. Entretanto, se compararmos, senador Pedro Tax, com o desempenho das gigantes do ramo no mundo inteiro, o resultado da Petrobras não foi diferente. Em relação ao pré-sal, que há uma crítica muito forte, e acredito sinceramente na crítica de Vossa Excelência, diferente de alguns que hoje se apresentam como defensores da empresa, mas que num passado muito próximo queriam vendê-la, queriam privatizá-la. Essa que é o nosso patrimônio. Em relação ao pré-sal, e daí decorre o grande investimento feito pela Petrobras nos últimos anos e o seu próprio endividamento, o que nós temos notícia é que em torno de 10% ou até um pouco mais de todo o petróleo produzido hoje pela Petrobras já vem do pré-sal. E esse percentual é recorde, visto que nós estamos há 7 anos da descoberta do pré-sal. Há 7 anos. Outros países, quando fizeram descobertas inovadoras como essa do Brasil, levaram mais de 17 anos para iniciar a produção. Então, preocupação todos nós temos. Agora, eu tenho certeza que a Petrobras sim vem sendo conduzida com muita responsabilidade. Mas, enfim, vamos ter a oportunidade de debater esse assunto com a própria presidenta, porque penso que pronunciamentos como os seus, eles vêm para ajudar, repito, diferente de outros. Muito diferente de outros que apenas criticam para tentar desmoralizar um segmento muito importante do nosso país, que é a Petrobras. Cumprimento Vossa Excelência, senador Tax. Muito obrigado, senadora Vanessa, pela contribuição à minha fala. Eu quero dizer a Vossa Excelência que conheço a questão internacional de outras petrolíferas, conheço isso. Agora, nós precisamos dar nome aos bois, né? Alguns entendem que a política que o PSDB fez neste campo, no governo Fernando Henrique, foi equivocada. E o governo Lula faz críticas. E o PSDB faz críticas à administração do PT. Eu não quero entrar nesse debate que me parece um debate maniqueísta, né? Nós temos que pensar a Petrobras como não uma instituição que pertence a um governo, mas pertence ao Estado, né? O governo é temporal, ele passa, né? O Estado brasileiro permanecerá. Aliás, o petróleo é nosso, como foi aquela campanha a que nós tratamos. Eu também, que na década de 50 os brasileiros trataram. Eu quero dizer a Vossa Excelência que, ao final da minha fala, eu também faço referência, sim, à necessidade de que a presidente da Petrobras aqui venha. Aliás, os dados aqui trazidos são dados por ela também revelados quando fala da necessidade de realocar investimentos até 2017, 2018. Nós sabemos disso, isso na semana passada. Agora, algo de podre existe aqui.
algo de podre. Eu vou fazer referência ainda ao que é de podre. E o podre que aqui existe não é só o petróleo, não é só o petróleo, existe algo de podre também. Muito obrigado pela sua parte, que tenho certeza contribui muito para o meu conhecimento. Para minha alegria, concedo uma parte à sua excelência, o senador Aloísio. Muito obrigado, senador Pedro Taques. Eu creio que a senadora Vanessa Graziotin não esteja incluindo a atual presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, entre aquelas pessoas que ela classifica como pessoas interessadas em desmoralizar uma instituição respeitável do povo brasileiro, etc., 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 por ousar criticar a gestão da Petrobras. Quer dizer, a crítica hoje é o seguinte, é desmoralizar uma instituição do povo brasileiro. Veja, Vossa Excelência, a que ponto chegamos. Agora, a presidente Graça Fortes, como Vossa Excelência começa agora a argumentar, com certeza a sua ação hoje, à frente da empresa, é o maior atestado de que houve erros muito graves na gestão Gabrielli, da qual, aliás, era Graça Fortes participou, da qual, aliás, a atual presidente da República participou. Não é? Decisões de investimento tomadas por razões meramente eleitorais, como a construção de refinarias para atender a interesses políticos eleitorais do PT e de seus aliados, a desastrosa operação Passadena. Vou fazer referência agora. Desastrosa operação, desastrosa para dizer o mínimo. Não é? A Petrobras comprou uma refinaria que havia sido comprada em 2006 por 42 milhões de dólares. No ano seguinte, a Petrobras comprou essa mesma refinaria por 1 bilhão e 180 milhões de dólares. Não é? E agora, a Petrobras desistiu de vender, porque se vendesse essa refinaria, se escancararia, não é, o rombo que a gestão Gabrielli, da qual, aliás, Graça Foster fez parte, causou a empresa. Né? A decisão, a refinaria Abreu e Lima, de Pernambuco, é outro absurdo. No plano inicial, a refinaria deveria custar 2 bilhões e meio de reais. Ela já está, hoje, o seu custo estimado em 17 bilhões e 250 milhões. Quer dizer, a senhora Graça Fortes, ao reavaliar esses investimentos aventureiros, estaria, então, entre aqueles que querem a desgraça do país, desmoralizar a Petrobras. Não. Ela está corrigindo erros gravíssimos na gestão da empresa que acabaram por causar prejuízos muito graves à Petrobras e aos seus acionistas, entre os quais se incluem milhares de trabalhadores que aplicaram o seu fundo, a sua conta do Fundo de Garantia nas ações dessa empresa. Muito obrigado. Sim, obrigado, senador Aloísio. Vossa Excelência usou um adjetivo no tocante à compra da Passadena que prova que o senhor é um homem cordial. Aí foi crime, estelionato, picaretagem mesmo. Né? O nome é esse, tem que ser dado. Foi picaretagem. Mas, senhor presidente, encerro a minha fala dizendo que este tema não pode sair da agenda. E o convite feito à presidente da Petrobras, nós estaremos presentes para questioná-la, inclusive sobre estes temas que não passam de picaretagem a compra desta refinaria nos Estados Unidos. Muito obrigado, senhor presidente. Esse foi o senador Pedro Taques.